E hoje vamos falar sobre um filme baseado em uma história real sobre dois leões que mataram mais de 100 pessoas na África. Rapaz, será que isso é verdade? Eu tenho minhas dúvidas. Eu estou falando de A Sombra e a Escuridão, de 1996. Um filme que me fez ter muito mais medo de leão do que eu já tinha. Isso, curiosidades e lições é o que a gente vai conferir agora e no final, como sempre, eu falo a minha opinião sobre o filme. O filme se passa em 1898 e é inspirado em uma história real assustadora. Durante a construção de uma ponte ferroviária no Quênia, trabalhadores começam a desaparecer misteriosamente. Logo se descobre que dois leões extremamente violentos, apelidados de A Sombra e a Escuridão, estão atacando o acampamento. O engenheiro britânico John Patterson, interpretado por Val Kilmer, é encarregado de resolver o problema, mas logo percebe que está lidando com algo muito além de um predador comum. Ele então se junta ao caçador Charlie Hamilton, interpretado por Michael Douglas, para caçar essas feras assassinas. Pontos fortes do filme. Baseado em fatos reais, o mais impressionante é que tudo isso realmente aconteceu. Os leões de Tsavo mataram dezenas de pessoas e seus crânios estão hoje expostos no Field Museum, em Chicago. O crânio dos leões, só para ressaltar. O outro ponto forte do filme é a atmosfera tensa e realista. A direção de Stephen Hopkins cria um clima de tensão constante. A selva africana é retratada como um ambiente belo, mas brutal. A trilha sonora ajuda a reforçar essa sensação de impotência diante da natureza selvagem. E realmente é muito bem construído o clima de tensão no filme. Elenco carismático. Val Kilmer entrega uma atuação sólida como um engenheiro que tenta manter a razão enquanto tudo ao seu redor desmorona. Já Michael Douglas rouba a cena com seu personagem excêntrico e destemido. Produção de alto nível. A ambientação, figurinos e efeitos práticos, especialmente nas cenas dos ataques, criam uma sensação de realismo perturbador. O filme não apela para o terror sobrenatural. O horror aqui vem da natureza crua e real. E agora vamos às curiosidades do filme. A primeira curiosidade é que justamente o filme é baseado numa história real, onde dois leões mataram dezenas de trabalhadores, e esses leões foram apelidados de Os Devoradores de Homens de Tsavo, mais um apelido que eles receberam nesse evento aí. A outra curiosidade é que os leões ainda existem embalsamados. Os leões reais foram mortos por John Ray Patterson e estão espalhados e expostos no Field Museum de Chicago, nos Estados Unidos. Eles não tinham juba, o que é comum nos leões daquela região. Tá, agora vamos para uma questão aqui que eu me questionei, se era verdade ou não, muita gente também se questiona a respeito disso. Quantas vítimas realmente os leões fizeram? Registros oficiais dizem que os leões mataram cerca de 35 pessoas, mas Patterson afirmava que foram mais de 130. O número real provavelmente está entre esses dois valores. Então sim, existe a possibilidade de que os leões mataram mais de 100 pessoas. É que eu acho que naquela época também a vida humana não tinha tanto valor, e aí com relação aos outros trabalhadores que sumiram, nem sequer registraram. Sem contar, gente, que geralmente em obras, como foi no caso do filme, uma ferrovia, os trabalhadores eles podem morrer por acidente da obra e tal, e a história humana diz que muitas empresas empreitadas que estavam por trás dessas obras escondiam um número reais de trabalhadores que morriam. Então existe uma tendência à empresa a esconder uma certa catástrofe, entende? Justamente para que a obra não pare. Então sim, eu acredito que os leões mataram uma quantidade de trabalhadores razoável, só que eu acredito que a empresa queria de certa forma abafar esse caso justamente para que a ferrovia continuasse. O personagem de Michael Douglas não existiu. O caçador Charles Hamilton foi inventado especialmente para o filme para dar mais ação e carisma à trama. Na vida real, Patterson caçou os leões praticamente sozinho. Título misterioso: The Ghost and the Darkness eram os nomes que os nativos deram aos dois leões, acreditando que eles eram criaturas sobrenaturais ou enviados de espíritos.
tamanha a brutalidade dos ataques. Ah, e como eu acabei de falar, The Ghost and the Darkness é a sombra e a escuridão, certo? Mas só que guardem essa informação numa tradução mais justa, bem certinha mesmo. A tradução seria como se fosse assim: o fantasma e a escuridão, ou então o espírito e a escuridão. Tá mais correto, tá? A sombra, ou melhor, a sombra e a escuridão tá mais por uma dublagem brasileira, principalmente a parte da sombra, que não faz sentido com a palavra ghost, porque ghost é fantasma. Leões de verdade nas filmagens. A maior parte das cenas com leões foi feita com animais reais, treinados. Apenas em momentos mais perigosos foram usados animatrônicos ou efeitos visuais. Problema nos bastidores. O filme teve sérios atritos criativos. O roteirista William Goldman, vencedor do Oscar por Butch Cassidy e Todos os Homens do Presidente, quase tirou o nome do projeto por discordâncias com o estúdio e mudanças no roteiro. Michael Douglas entrou como produtor. Douglas também foi coprodutor do longa e só depois decidiu interpretar um personagem criado para ele. A atuação dele dividiu opiniões, mas ajudou a dar visibilidade ao filme, já que o Michael Douglas, naquela época, já era muito famoso. A próxima curiosidade, nem eu imaginava isso, mas o filme ganhou o Oscar. O filme venceu o Oscar de melhor edição de som em 1997. A construção sonora dos rugidos e da tensão da selva foi elogiada por críticos na época. Título alternativo em Portugal. Em Portugal, o filme foi lançado como O Espírito e a Escuridão, mais fiel à tradução literal do título original. Foi exatamente o que eu falei. Realmente, no caso de Portugal, eles traduziram da forma literal correta. Mas eu gosto do título A Sombra e a Escuridão que o Brasil deu. Eu acho que ficou mais chamativo. E agora vamos às lições do filme. A coragem nem sempre vem da força, mas da persistência. O engenheiro Peterson não é um guerreiro, mas se viu obrigado a enfrentar uma ameaça letal. Ele representa o tipo de coragem que surge quando não há outra escolha a não ser resistir. A lição: a coragem não é a ausência do medo, é a ação apesar do medo. Mesmo os mais preparados podem falhar. Charles Hamilton, o caçador experiente, representa a autoconfiança, mas até ele é surpreendido pelos leões. Isso mostra que nenhuma experiência é garantia de sucesso absoluto. A vida sempre pode nos pegar desprevenidos, e isso exige humildade. A razão humana tem limites diante da natureza. Os leões não seguiam padrões previsíveis, o que desafiou o senso lógico de Peterson e Hamilton. Isso reforça uma lição importante. Nem tudo na vida pode ser controlado ou explicado. Às vezes, é preciso aceitar o caos para enfrentá-lo. Trabalhar em equipe salva vidas. Apesar das diferenças e conflitos culturais entre os trabalhadores, líderes e nativos, o filme mostra que a sobrevivência exige colaboração real. Dividir responsabilidades e respeitar o outro é essencial para alcançar qualquer objetivo. Existem inimigos invisíveis mais perigosos que os visíveis. Os leões eram a ameaça direta, mas o verdadeiro inimigo oculto é o medo que tomava conta das pessoas. O terror psicológico foi tão devastador quanto os ataques físicos, o que nos lembra que os maiores obstáculos muitas vezes estão dentro de nós. A liderança se prova nos momentos de crise. Peterson teve que liderar mesmo sem ter todas as respostas. Ele não fugiu, mesmo quando muitos o abandonaram. Isso mostra que ser líder é manter a direção firme quando tudo parece ruir, mesmo que você esteja tremendo por dentro. Eu não sei quanto a você, mas eu já precisei tomar a liderança em algumas situações justamente porque eu percebi que todo mundo ali era frouxo e, enfim, eu tomei a liderança praticamente por uma obrigação. Ou alguém fazia alguma coisa, ou a situação ficaria pior. A Sombra e a Escuridão teve um orçamento de 55 milhões de dólares e teve um faturamento de 75 milhões de dólares na escala mundial. Apesar de ter lucrado um pouco acima do seu orçamento,
O retorno foi considerado modesto, especialmente levando em conta os gastos com marketing e distribuição, que não entram no orçamento divulgado, ou seja, não foi um grande sucesso financeiro, embora tenha ganhado o Oscar de melhor edição de som e seja lembrado até hoje como um suspense tenso e atmosférico. O filme teve uma aprovação de 51% no Rotten Tomatoes, é meio baixa, mas, no entanto, na audiência, ele teve uma aprovação de 75%. Pelo visto, a audiência gostou. E agora eu vou falar a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. Na época, nos anos 90, eu assisti esse filme na TV. E como eu costumo falar aqui no canal, eu adoro filme de sobrevivência. Sabe? Quando tem uma criatura atacando, tipo assim, um monstro, uma coisa meio ficção científica, monstros mesmo, aliens, alguma coisa assim. Mas nesse caso do filme, ele apresenta animais que existem, animais reais. São 2 leões, mas para mim também conta tanto quanto porque leão é um ser muito bruto, mata um ser humano e arrasta como se fosse um boneco de pano. Então o filme sim tem todo aquele clima que eu adoro de sobrevivência, monstro atacando, no caso leões atacando, que pra mim é quase como se fosse um monstro também, pela força bruta que esse animal tem. E todo o clima desse filme é apaixonante. Sabe, aquele clima de tensão, de uma ameaça real. Você sente a tensão do filme quando a gente vê... Deixa eu falar uma cena aqui, tá? É que eu lembro que tem um trabalhador lá que, dizendo ele, matou um leão com as próprias mãos. Sabe? Um rapaz alto, forte. E eu, quando eu era criança, isso fez muito sentido pra mim, sabe? Poxa vida, o cara matou um leão e tal, que massa. Na verdade, quando você é criança, tudo faz sentido porque você é burro. Certo? E sim, eu acreditei que realmente o cara matou um leão com as próprias mãos. Isso segundo o que o cara conta. Mas tudo bem, eu era criança e acreditei, certo? Ah, mas ele podia estar falando a verdade, o cara lá no filme. No filme é mostrado como se ele realmente estivesse falando a verdade. Mas você vai entender o que eu tô querendo dizer um pouco mais pra frente. Só segura aí, tá? Essa informação. Beleza, eu acreditei no cara que ele havia matado um leão de verdade. E depois, numa outra cena, mostra esse mesmo cara dormindo, o leão entrando sorrateiramente no acampamento dele e puxando ele pela perna, arrastando ele com a maior facilidade do mundo por meio da mata. E aí lá o leão termina o serviço e acaba matando o cara. E nisso os outros trabalhadores ali e o protagonista ficam abalados porque até o homem mais forte entre eles foi morto facilmente. Ou seja, naquela noite tiveram mais uma vítima e foi o cara mais forte entre os trabalhadores. Isso é legal porque ajuda a criar uma tensão. Poxa vida, se os leões mataram até o homem mais forte ali, imaginam monstros que eles devem ser. E realmente os leões mataram ele com muita facilidade. Ou melhor, a cena mostra que só foi um leão que matou ele com facilidade. Bom, mas por que eu tô falando isso? Por que eu tô descrevendo essa cena em específica? Por 2 motivos. Primeiro que pela direção do filme, isso realmente ajuda a criar uma tensão, uma vez que a gente vê o homem mais forte ali sendo morto facilmente por um leão, certo? Só que tem um ponto. Não tem como um ser humano matar um leão. Não tem como. Ainda mais a mãos nuas, como o cara estava dizendo ali. Rapaz, você pode ser o melhor lutador de jiu-jitsu ou arte marcial aí que tiver, você não consegue lidar com um leão. Não tem condições. É muito forte o bicho, pode juntar 10 artistas de arte marcial que não derrota um leão sequer. E quanto mais um caboclo só dizendo que matou um leão sozinho. Ah, tomar banho. Então, na época, eu não me toquei, mas o caboclo ali é um baita de um mentiroso. Agora, se tu for assistir com a visão de hoje, sabendo que é impossível um leão enfrentar, ou melhor, um ser humano enfrentar um leão, aí tu vê que a morte do cara foi até merecida. Quem manda ser mentiroso? É como se o leão, nessa cena, pegasse ele pelo pé e falasse bem assim, vem cá, né? Tu que é o fortão, a gente vai ver isso agora. Enfim, chamou o cara pro X1 ali e resolveu facilmente. Uma mera observação minha. Mas eu lembro de ter assistido esse filme e achado
muito massa. Fiquei sabendo depois que era baseado em fatos reais. Tem no começo do filme falando isso. E aí no dia seguinte eu saía contando para meus colegas: cara, assisti um filme ontem baseado em fatos reais de 2 leões, não sei o que mataram mais de 100 pessoas na África. É bastante intrigante esse caso, bastante curioso. Por que esses leões se comportaram assim? E pelos relatos que dizem, foram mais de 100 pessoas mesmo que eles mataram, indicando que os leões matavam por prazer, não para se alimentar, justamente devido à quantidade de vítimas que eles fizeram. Levando em consideração que o ser humano também é um ser desgraçado, eu acho que os leões pegaram raiva dos seres humanos ali por algum motivo. Talvez parentes dos leões foram caçados, isso não é surpresa se acontecesse, e aí os leões queriam se vingar dos humanos. Então adotaram um certo prazer em matar os humanos, o que para mim faz todo sentido. O filme é muito bem feito, você vai ver pouco uso de CGI, é muito raro mesmo os momentos que o CGI aparece, e talvez é possível que você nem perceba quando aparecer, mas é uma superprodução de encher os olhos. E eu fiquei apaixonado pelo filme, eu gostei demais, gostei mesmo de todo o clima. É um filme que você fica refletindo depois assim: nossa, que filme legal que eu assisti. E quando junta essa questão de ser baseado em fatos reais, aí dá gosto mesmo de assistir. Mas com umas observações, umas ressalvas, como eu já mencionei. O personagem do Michael Douglas não existiu, baseando na história real, não existiu. E os leões, no filme, eles são retratados como uns bichão grandão, imponente, com barba. A única diferença é que na vida real os leões não tinham barba. Ou melhor, juba. Eram pelados, parecendo umas leoas. É porque na época eu fui pesquisar sobre essas informações, se realmente eram verdadeiras. E isso só me tirou um pouco do brilho do filme, mas não muito. A Sombra e a Escuridão é um excelente thriller histórico que mistura aventura, tensão psicológica e reflexão sobre a selvageria, tanto da natureza quanto do ser humano. É um daqueles filmes que te deixam grudado na cadeira, mesmo sabendo que os leões são reais, que aquilo realmente aconteceu. E é isso, essa é a minha opinião sobre esse filmão A Sombra e a Escuridão. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você acredita que os leões mataram mais de 100 pessoas, como é dito nos boatos, ou se foi 35 pessoas que eles mataram. Mesmo assim, uma quantidade impressionante. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!